que a gente tem que compreender. E vamos deixar claro, a lei diz, para se elaborar a lei tem que estar no presente ou no futuro. Então não existe lei com verbo ou locução no passado. Tipo assim, ó, você fumou, já era não pode, porque já será. Será assim, Chico Alencar? Essa discussão do verbo, ela ficou muito acesa porque... Tem um advogado foi uma iniciativa do senador do meu estado, Dornelles, Grande que é Dornelles. do PP, do Paulo Maluf. E aí o pessoal, olhando o verbo, pensou em verba, pensou em outras Mas coisas. peraí, isso é preconceito, hein? Não, não é preconceito, é um conceito, é um conceito. Não Você houve está embora da mesmo. filosofia. Nós estamos aqui O relator no tempo era o justo. senador Demóstenes. Ele não fez de imediato essa correção. Mas criou-se uma celeuma que acaba prejudicando o próprio projeto. Não, Os eu advogados gostaria é que se agora de virem uma depois. contraproposta. Ele soberano disse que, pô, é futuro, Paraná Não, tem tá dois certo. tipos. Agora você também tem que, com a mesma fleuma, com essa posição altaneira, você teria que rebatê-lo. É tipo assim, não, se houvesse tempo, a gente... Essa é a parada que a gente quer. Ouvir de você, evidentemente. Não, Agora, eu acho creio que a questão semântica... Você desculpe, tem a questão semântica? Não, Pelo não, amor... escuta, Irapuã, Sobral, Eu creio, Lobão, que a questão semântica teria pouca validade aqui, até porque se chegasse a alterar, ele voltaria à Câmara. com certeza. Voltaria. Se Outra, a alteração sem tivesse Então isso substância- aqui, nós estamos discutindo sobre sexo dos Não, anjos. vamos chegar nesse ponto, vamos chegar nesse ponto. Página virada. Pedir perdão a todos os telespectadores. Mas é importante, Ridículo. é importante porque a Perfeito. população tem dúvida. Não. A Agora, população tem eu dúvida. tenho uma Pra nós- posição, pra nós tá Lobão, claro, a população... Tá, vai Irapuã, fora da mete questão bronca. semântica. E aí, se você me pergunta, para responder o tema do programa, no sentido de que vai terminar em pizza, a minha resposta é: se pizza é frustrar a expectativa, sim. Ih, rapaz, E aí agora eu vou usar ficou uma mais expressão do Raul Seixas. Isso, vai. A gente tem... que passa a vida inteira travando a luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Ih, rapaz. Olha só, olha só, ô Lobão, a gente está insistindo em deixar nas mãos do judiciário, assoberbado de processo, com uma lei processual extremamente maleável. Eu sou advogado e nós advogados Quer dizer, somos para o grande obrigados... público, essa lei é muito maleável. vamos dizer assim. Não é isso. É que... Vou deixar isso claro para a população. O que eu estou querendo dizer é o tá vendo. seguinte, por um ponto, nós estamos deixando na mão do judiciário com excesso de processo, com uma lei processual extremamente maleável para que os advogados possam usar os recursos, e eles devem usar, até por uma questão de vinculação ética ao cliente, tá certo? A mesma coisa. Então, vamos supor, um deputado X qualquer é condenado num tribunal. Sei. Aí o advogado vai entrar com embargos declaratórios, Tem com recursos, vários deve ser- recursos, a gente tem que falar Exatamente. para a população Exatamente. entender isso. Agora, o que é que fere na lei? Ora, fere? e aí não é questão do tempo verbal, mas do tempo em que a lei está sendo editada. Eu sou favorável a que a lei obedeça ao princípio da relatividade. Ela existe aqui e agora, segundo o tempo e espaço. Concordo plenamente. Mas a lei tem regras fundamentais. Quais são essas regras fundamentais? As regras são anterioridade. Não há crime sem lei que eu defina. Mas isso é para a lei penal, né? Não, Só se aplica para a lei penal. Anterioridade... Vamos chegar lá, vamos chegar lá, anterioridade da lei só senador. se aplica- Vamos Mas chegar lá. isso não é uma Vamos chegar lá. lei Não há penal crime também? sem lei que o Claro que defina. Vamos chegar lá. Não há crime sem lei que o defina. Depois, crime. o princípio da inocência. Da inocência. O princípio da inocência. Eu não sou culpado enquanto não sobrevier uma sentença penal condenatória. Mas Porque há uma sentença penal. E não significa que é culpado também, não. Se senador, Mas, se nós partíssemos, por exemplo, o escute. artigo 5º da Constituição, Sim. o artigo 15, da Constituição, que vai dizer só se perde o direito político quando sobrevier efeitos condenatórios. E a condenação é com trânsito. Mas qual é a em premissa julgado. disso? Fala Não, sobre mas uma me condenação. permite, A premissa, porque essa premissa tão discussão- bacana. Essa discussão eu quero enfrentar. Ok. Por quê? Não se trata de ofender o princípio da inocência. Porque essa lei não manda prender ninguém. Essa lei não manda
colocar bens em disponibilidade de ninguém. Nem pagar cesta básica, Então, serviço veja bem, o que a comunitário, lei não é penal, estabelece... Presume uma culpa. Desculpe, não interrompê-lo. Presume uma culpa previamente. Então, veja só, escuta só, a lei já define, no próprio artigo 15, né, a Constituição Federal, já diz claramente, já tem ali algumas regras para pessoas, algumas vedações, e diz que uma nova lei será feita. Agora, diz o seguinte, por exemplo, parente, aquele que é cônjuge ou é descendente em primeiro, segundo grau ou ascendente em primeiro grau, para as eleições para o poder executivo, né, subsequente, ou seja, quem é candidato não pode ter o filho, o pai e a esposa como candidato no executivo imediatamente. Muito interessante. Agora, também. Aqui, o parente foi condenado aqui. A nada. Eu acho então, que isso é muito esquisito, veja só, parente, agora... Nós estamos em sede constitucional, sim, né? Mas, a questão do parentesco é sede constitucional originária. Mas é claro, veja só, mas a própria Constituição que manda fazer essa lei, não é verdade? Ok, mas a Constituição é sede originária, né? Gente, olha só, o DNA da própria lei. Não há consideração. Por favor. Mas é porque se considera uma imoralidade o parente ser... candidato na eleição subsequente para os cargos do Executivo. Assim como essa lei está presumindo imoral que uma pessoa já condenada por um órgão colegiado, por estupro, por corrupção, etc., que essas pessoas possam se candidatar. Viu, Lobão? Por favor. Uma breve explanação, porque estamos com o Léo Madeira na agulha. É rapidinho. Na verdade, a lei das inelegibilidades, que o Congresso Nacional ampliou, trata-se disso, ela diz o que a Constituição já indica. Você ser candidato a representar a população pressupõe certos requisitos, assim como para exercer qualquer função pública. Há pré-condições, há alguns critérios. Não é assim, qualquer um pode em qualquer circunstância, não. Há algumas condições, e essas condições têm que ficar muito claras. Agora, não substitui nem o partido que dá legenda, inclusive em geral a qualquer um, se tiver grana e curral eleitoral entra, e um eleitor na outra ponta que tem que votar consciente, saber quem é quem. A Constituição, artigo 14, parágrafo 9, diz o seguinte: com vistas à probidade no exercício da função pública e à moralidade, a lei estabelecerá critérios considerando a vida pregressa. Não tem nada a ver com perseguição da ditadura, é democracia com qualidade. Bom, tudo bem, eu vou chamar o Léo Madeira, mas vai pairar aqui, assim, qual seria a elaboração de um outro processo de ficha limpa que não fosse este? Não, vai ser ótimo. Léo Madeira, diretamente da USP. Léo, eu quero você no vídeo. Boa noite aos nossos excelentíssimos convidados. Eu estou aqui com uma plateia muito interessante, que a cada declaração que eles consideram duvidosa, eles reagem. São os nossos futuros juristas, os nossos alunos da Faculdade de São Francisco, da Faculdade de Direito da USP. Amigos, tudo bem? Você, qual o seu nome? Meu nome é Otávio Bessa, sou do 2º ano. Otávio, você acha que essa ideia, a ideia moralizante que esse projeto de lei, ou essa lei quase nos apresenta, é uma ideia real? Você espera um Brasil mais moral depois disso tudo? Não, obviamente não, assim, porque um Brasil moral, um Brasil certo, é um Brasil que seja coadunante com o Estado Democrático de Direito, né? E me entristece muito. Coadunante. Tá, deixa o direito de lado. Não, que seja consoante com o Estado Democrático de Direito, que tem a ver com o Estado Democrático de Direito, né? Porque, assim, quem não foi condenado em última instância ainda é inocente. Então essa lei vai pode punir gente inocente, pode favorecer perseguição, fere o direito de ampla defesa, assim. Então eu fico muito triste em ver, por exemplo, alguém como Chico Alencar, que é do PSOL, um partido que, bem ou mal, tem muitas pessoas que lutaram contra a ditadura militar, que, bem ou mal, tem uma série de quadros, que sempre foram em defesa do Estado Democrático de Direito, agora abrir mão disso, agora falar, não, se você não foi condenado em última instância, você já é culpado, mesmo que você tenha direito de recorrer, você já é culpado, ou você pode ter esse direito político restrito. Questão de direito político é sempre complicado, é sempre absurdo. A gente não pode estar com isso, assim. E me entristece muito também, assim, tipo, esse discurso moralista, né? O Demóstenes Torres, que está na plateia, é o mesmo cara que falou que no Brasil não tem racismo, né? Então eu também falo que no Brasil, com ficha limpa, você não tem democracia plena, e nem democracia qualificada, como o Chico Alencar falou. Por uma questão muito simples. Direito à ampla defesa é requisito fundamental
para você ter uma democracia qualificada. Muito bem, senhor Otávio. Alguém discorda? Alguém aqui discorda? Todos concordam? Pois é, Lobão, como você vê, o debate aqui na São Francisco também está quente, Lobão. Eu estou sentindo o calor aqui mesmo, um calor bárbaro. E por causa desse calor, um comercialzinho para dar aquele refresquinho. No próximo segundo bloco a gente se vê. É uma pena que quando...